outra coisa muito legal do osciloscópio é a gente poder ver as ondas, né? E eu estou aqui com um gerador de RF, basicamente é um gerador de ondas de rádio, e agora eu vou apresentar para vocês, pela primeira vez, as ondas de rádio propriamente ditas. Vamos abrir aqui. E aqui estão elas. Essas são as ondas de rádio, meus amigos. Aqui está o RF, que vocês tanto ouvem falar. É uma onda senoidal, porém ela tem uma componente aqui no meio. Ela tem um espaço aqui no meio, que sabe para que é? Eu vou injetar um áudio do próprio gerador. Sabe para que é esse espaço aqui no meio? Para carregar o áudio. Olha que legal. É literalmente o áudio viaja, em termos bem gerais, dentro da onda de RF. Olha que bacana. Vou tirar o áudio. Fica só a onda. Colocar. A gente está com uma frequência... Tem um mau contato aqui nos botões, tá? Então por isso que está falhando um pouquinho. A gente está com uma frequência de 400 Hz. Vamos colocar 1 kHz para a gente ver? Olha só. Que show de bola, hein? E isso facilita muito a gente entender como o circuito de rádio funciona, porque essa onda, com a componente de áudio, passa pelo circuito de FI, vira uma frequência padrão, né? Só que continua sendo uma onda senoidal com uma componente no meio. Depois passa pelo detetor. O que o detetor faz? Ele tira a parte de RF e deixa só o áudio. Ele elimina, ele consegue eliminar só essa onda aqui, que é a portadora que a gente fala. Ele consegue eliminar só essa onda aqui, que a gente chama de portadora, né? Ou onda de RF, pode falar RF normal que tá certo. E deixa só o áudio. E aí ele processa o áudio como um circuito amplificador normal, com controle de tonalidade, volume, alguns têm controle de graves e agudos, enfim. Mas olha que legal. E alterando aqui, ó, alterando aqui, tá com mau contato, tá? Desculpa. Alterando aqui, você vê que as frequências vão aumentando, né? Eu tava na faixa mais baixa, em torno de 200 kHz. Eu vou passar para 450 kHz. Opa. Aí. 450 kHz. Mais ou menos aqui, 455, tirar a modulação. Mais ou menos isso aqui é a frequência de FI de AM. Essa é a onda de FI de AM. Que a gente tanto sofre para calibrar e deixar o rádio AM no ponto. Sofre não, né? Sofria, que hoje em dia praticamente a AM tá morrendo, né? Infelizmente. Então a tendência é cada vez menor da gente ter que sofrer calibrando um rádio AM, vai ser só de FM. Bom, vamos lá. 1 MHz. Aqui já é interessante a gente aumentar a velocidade do osciloscópio. Olha aí. 2 MHz. Já está saindo fora da alçada do osciloscópio. Vamos para 4,5 MHz. Não, pera. 1, 2, 3, 4, 5. 4,5 MHz. Já vai ficando difícil. Oh. Que isso? Já vai ficando difícil de ver. Aí. Mas ainda dá pra ver. 10 MHz. Vamos sintonizar certinho aqui. 10 MHz. Fraquinho. E por fim 20. Que já praticamente não dá mais pra ver no osciloscópio, porque já passa do limite dele. 20 a gente já não consegue ver. Se a gente for sintonizando aqui,
Ó, até mais ou menos uns 14 kHz ele ainda consegue indicar alguma coisa pra gente. Depois já some. Passou de 14 kHz já some a onda. Mas, pô, bacana, né? E isso facilita muito a gente entender como um rádio funciona. Aqui eu tô com um diagrama de um rádio AM. Diagrama não, né? Uma simplificação de um rádio AM. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples como que um rádio funciona. E eu acho que vocês vão entender agora que vocês viram a onda de rádio em si. Bom, a gente pode dividir um rádio em 3 blocos, um rádio AM, tá? Sendo o primeiro bloco composto pelo capacitor variável, que vocês já conhecem, vocês já viram em alguns vídeos meus essa peça. Ela é responsável por sintonizar, por separar, vamos dizer assim, uma única frequência. A antena recebe todas as frequências disponíveis de todas as rádios e o capacitor variável, por meio de um ajuste feito pelo usuário, né, o botão de sintonia, separa uma única frequência, uma única estação, e joga essa estação para o misturador ou mixer, beleza? Aqui a gente ainda está com o sinal de RF. O sinal de RF é basicamente um sinal que varia, tá? O sinal de FI, que a gente vai ver mais para frente, é o mesmo tipo de sinal, só que fixo. Ele é de uma única frequência, ele não varia, beleza? Aqui a gente tem o oscilador local. O oscilador local, ele é responsável por gerar uma frequência, uma única frequência. Nossa, vão derrubar minha casa, velho. Desculpa, não posso falar palavrão. Voltando, o oscilador local ele é responsável por gerar uma frequência que, somada à frequência que o capacitor variável jogou aqui no mixer, vai formar uma única frequência fixa. No caso do rádio AM, é 455 kHz. Nossa, escrevo bem pra caramba, hein? Olha que letra linda. Torto ainda por cima. Enfim. Então, o oscilador, qualquer frequência que o capacitor variável jogar aqui, o oscilador vai ter que jogar uma frequência cuja soma vai dar 455 kHz no caso do AM. Tá? No FM é outra frequência, 10.7 MHz, bem mais alta. E o mixer, ele une essas duas frequências para formar a frequência final de 455 kHz. Então isso finaliza o primeiro bloco do rádio, certo? Aqui na antena entra RF, que é uma frequência variável, e aqui sai FI, que é a mesma frequência, é o mesmo tipo de onda, só que com uma frequência fixa, certo? Beleza. O FI vem e entra no segundo bloco, que normalmente é chamado de amplificador de FI. Só que eu coloquei o detetor no meio e vocês vão entender por quê. Beleza. Chegou a FI aqui, passa por esses dois amplificadores, que são aquelas bobinas, são circuitos com transistores e aquelas bobinas que a gente costuma sofrer para regular. A função desse circuito basicamente é amplificar o sinal de FI, certo? Isso explica também, de uma forma bem geral, por que a gente precisa ter o oscilador e o misturador aqui na primeira faixa, na primeira fase. Porque esses dois circuitos, eles trabalham com uma frequência fixa. Eles não têm a possibilidade de trabalhar com qualquer frequência que você joga neles. Eles são circuitos sintonizados, que a gente fala, tá? Circuito sintonizado é aquele que foi feito para trabalhar com uma só frequência, beleza? No caso do AM, ele é sintonizado para trabalhar em 455 kHz. Por isso que a gente precisa jogar uma frequência fixa aqui, certo? E para isso, a gente faz essa maracutaia aqui para a gente poder sintonizar todas as estações e ter um único circuito para amplificar o sinal. Imagina, se não tivesse o oscilador e o misturador, para cada estação a gente teria que ter um circuito para processar. Imagina, 10 estações, 10 circuitos amplificadores de FI. Então, assim, isso facilita muito, isso simplifica muito o processo. Beleza. Sinal amplificado, sinal de FI amplificado, ele vem para o circuito detetor, que normalmente é um diodo. É um único diodo, às vezes coloca uns capacitores de filtro, mas vamos entender o circuito detetor como um único diodo, cuja função é sumir
com esse sinal de FI. Lembrando que a gente viu no osciloscópio, tanto o sinal de RF quanto o sinal de FI traz no meio um sinal de áudio, certo? O circuito detetor ele vai tirar o sinal de FI e vai deixar só o sinal de áudio, que é o que ele solta aqui na saída dele. E com isso a gente termina o segundo bloco. Aqui você vê que eu coloquei um feedback do circuito detetor para o circuito amplificador. Feedback nada mais é do que você pegar um sinal, uma amostra do sinal da saída, certo? Na verdade eu deveria ter colocado aqui, tá? Desculpa o meu erro. Isso aqui eu deveria ter colocado aqui. Mas você pega uma amostra do sinal da saída e joga de novo na entrada do circuito, no começo do circuito, para você poder controlar a sensibilidade, certo? Porque, por exemplo, se o nível de saída for muito alto, você precisa baixar a sensibilidade para você poder regular. E vice-versa. Se o nível de saída, se o áudio aqui for muito baixo, você precisa aumentar a sensibilidade aqui para poder amplificar mais e aqui a gente ter um sinal de áudio um pouco maior. Porque senão imagina, você tá ouvindo alguém falar no rádio. Se a pessoa fala muito alto, se não tivesse esse circuito de AGC, que é o nome correto dele, Automatic Gain Control, se não tivesse esse circuito de AGC, se a pessoa falar muito alto no rádio, o volume vai para o máximo. Se ela der um pico na voz, assim, que nem eu dei aqui agora, o sinal vai lá em cima, o áudio vai lá em cima. E quando ela falar baixinho assim, o nível do áudio vai lá para baixo e você não vai conseguir escutar nada. Entendeu? Esse circuito aqui basicamente regula, em linhas gerais ele regula a amplitude do sinal de saída para ficar o mais constante possível, beleza? Legal, saiu o sinal de áudio aqui, agora é babinha, agora é fácil. Joga num circuito amplificador comum e acabou. Esqueci de fazer a linha aqui, tá? Desculpa, mas vem pra cá, vai ficar horrível. Vou estragar o desenho inteiro só para fazer essa linha. Eu fiz tudo com régua, agora vai fazer na mão, fica horrível. Ui, estragou tudo. Beleza. Saiu o sinal de áudio aqui, entra no circuitinho amplificador básico. Pré-amplificador, com controle de volume para o usuário, tá? O controle de volume ele vai controlar a sensibilidade, ou seja, o quanto esse pré-amplificador vai amplificar o sinal de áudio. Joga no circuitinho de potência para excitar o alto-falante e acabou. E aqui também faltou terra. Pronto. Cara, é isso. Simples de tudo.